Beleza. Obrigado, viu? Qualquer coisa eu te chamo, então. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da nossa comunidade, Sagrada Cast. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial na nossa comunidade, aqui na nossa paróquia. Todo mundo conhece ela, todo mundo já ouviu a voz dela por aí, né? Essa voz incrível, esse dom que Deus deu. A Valmira está aqui com a gente hoje. Obrigado, Val, por ter vindo, por ter topado participar com a gente. A gente está muito feliz de ter você e o Cairê aqui com a gente. É dose dupla. Obrigado por ter vindo, viu? De nada. Bom, Val, todo episódio aqui a gente começa sempre com a mesma pergunta para o pessoal que vem aqui bater esse papo com a gente. Eu pergunto sempre a mesma coisa para todo mundo, tá? Como que foi a infância da Valmira? Como que era a Valmira, a criancinha, a Valmirazinha, né? Aprontava muito, era uma criança mais calma? Como que foi a sua infância, família, vivência? Conta um pouquinho pra gente. Sempre fui uma criança muito tranquila. Eu não dei trabalho na infância, a vida do zero. Mentira, né? Não tem cara de ser tranquila. Mas eu nunca dei trabalho. Fui uma criança muito tranquila. Tenho um irmão mais velho e um irmão caçula, né? Meu irmão mais velho não gostou muito da ideia de ter um irmão mais novo. É mesmo? Então, quando eu era criança, eu brincava sozinha, porque meu irmão não gostava muito de interagir comigo. Então, eu sempre implorei pra minha mãe por irmãos. Então, minha mãe teve minha irmãzinha, que infelizmente faleceu, já depois do parto mesmo. E aí eu implorei de novo, aí ela deu meu irmão caçula. Então, a partir dos 7 anos de idade, eu tive uma infância muito responsável, porque eu ajudei minha mãe a criar o meu irmão, literalmente, assim, de dar banho, de trocar, de dar mamar, e literalmente tudo. Eu ajudava minha mãe a ser mãe do meu irmão. Teve que crescer. Sim, cresci antes. Minha família sempre teve uma questão financeira muito difícil quando criança, na minha infância, né? Minha mãe, para poder cuidar, minha mãe cuidava da casa e das crianças, né? Que era de mim e dos meus irmãos, mais o meu primo que morava com a gente. Minha avó era quem trabalhava e sustentava a casa. E aí era bem complicada, foram épocas bem difíceis, assim, na infância. Mas eu sempre tive uma infância de muita cultura também, então, para não ficar em casa, fechada em casa, elas sempre me envolviam. Então, eu fazia cursos em projetos da prefeitura. Eu fiz teatro por 10 anos. Fiz dança por 6 anos seguidos. Fiz curso de artes plásticas. Eu fiz curso de circo, então eu sempre fui muito envolvida com essa coisa de cultura, assim, na infância. E aí eu parei aos 15 para poder ir pro convento mesmo, mas antes disso eu passei a minha infância toda, desde os 6 anos de idade até os fazendo sempre alguma coisa. Então eu era uma criança que tinha uma vida muito agitada, porque eu saía da escola, já ia pro curso, do curso voltava para casa, fazia lição, tomava banho e deitava dormir. Já estava cansada também. Então era uma rotina bem cheia mesmo, então sempre tive muito movimento. Que legal, mas era uma rotina cheia de coisas boas, né? Eu adoro isso. Eu acho que você poder proporcionar para a criança essas possibilidades enriquece muito o adulto depois, né? Sim, nossa, faz outra coisa. Um adulto muito melhor, né? E a gente vê a realidade de uma forma totalmente diferente. A gente tem Consigo o olhar perceber fica isso. totalmente diferente. É outra coisa. Para tudo. Outra coisa. Que legal. E aí, nessa sua infância, no meio de todos esses compromissos, a sua família, eu tenho percebido muito isso aqui, eu acho que é legal pontuar isso aqui nesse nosso episódio, nesse papo, nesse comecinho de papo com você, que a maioria das histórias que a gente está ouvindo aqui são de mães, de vós, de mulheres muito guerreiras, de mulheres que, minha mãe teve que me criar sozinha, meu pai foi embora, não conheci meu pai, a gente tem essas histórias aqui na nossa comunidade, né? A gente ouve muito isso no jornal, na internet, nas redes sociais, mas está aqui, na vida da comunidade, né? Eu conheci meu pai, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, porque o meu irmão mais velho tinha um problema no fêmur, e aí o fêmur do meu irmão, os 2 fêmurs estavam para sair do lugar. Então ele teve que fazer uma cirurgia assim urgente, né? E aí minha mãe precisava de ajuda com remédio, falou pra ele, então, né, querido, você me ajudou a fazer, então agora vamos bancar. É verdade, pelo menos isso, né?
Então, foi quando eu conheci meu pai. Então, eu conheci meu pai porque o meu irmão fez uma cirurgia, porque senão eu nem saberia quem era. E o meu pai mora no mesmo bairro que o meu, uma rua acima da travessa, em frente à minha casa. Sei. Então, assim, meu pai mora muito próximo, são metros de distância, não dá 1 quilômetro, são metros de distância, mas a gente não tem contato, a gente não se fala. Minha avó paterna também não fala comigo. E aí essa E aí criação eu só foi toda na tinha base da garra da da mãe e da só avó. minha família materna. E sempre foram as mulheres que comandaram a casa. Sempre foram as mulheres. É triste, ao mesmo tempo é bonito de ver, né? A Sim. gente vê ainda um mundo que tenta diminuir tanto as mulheres, mas a gente vê que São elas que dão quando conta, né? precisa, se não forem as mulheres, São elas que dão conta. Eu não né? tenho dúvidas disso. Minha família, desde a raiz dela, da construção, porque a minha bisavó foi a mesma coisa, né? O meu bisavô faleceu cedo, então minha bisavó teve que ficar com todos os filhos e criar todos os filhos e dar conta de tudo. E aí a minha avó, quando o meu avô faleceu, fez a mesma mesma coisa. coisa. E todas as irmãs, a mesma A coisa. história vai se repetindo, Então, né? a minha família mesmo, ela é toda matriarcal. Toda. Todo o contexto da minha família. Entendi. E aí, nessa sua infância, que eu ia perguntar, né? No meio de todos esses compromissos e essas correrias que você tinha ali na pré-adolescência, início da adolescência, a sua família era uma família já religiosa? A religião já estava inserida ou entrou na sua vida de outra forma? Essa história de religião da minha família é bem engraçada. Porque a minha família, ela tem todas as religiões É possíveis. mesmo? É uma família grande, minha avó teve 16 filhos. Sim, Muitos filhos. muito Muitos filhos. Então, é uma família grande, né? Então, mas a minha família, mesmo, a religião principal da minha família é a religião de matriz africana. Então, o meu avô, ele era do candomblé e minha avó sempre participou com ele. E a minha avó também participava tanto do candomblé quanto da umbanda, né? Em qual terreiro ela se sentisse mais Sim, confortável, ela ela ia. ia. Então, ela tinha daquela de pular. Mas ela também sempre amou a igreja católica. Então, e era um costume da minha família, porque o meu bisavô, ele era católico. Muito católico, né? Meu bisavô, ele era alemão. Sim. E ele era muito católico. E aí, a minha bisavó, já no pé do terreiro, sabe? Sim. Daquela coisa, eu vou com você na igreja, não vou ali bater uma tabaco e já volto. Sim, sim. É bastante Então era comum, assim, né? Isso é bastante comum. E aí a minha bisavó já tinha mais voltado para isso, mas também tinha muito da fé católica assim muito forte. Entendi. Então a minha família sempre teve o costume de que quando fizesse a idade tinha que batizar a criança, tinha que fazer a primeira comunhão, tinha que crismar. Você quer ou você não interessa? Não tô te perguntando, você vai, entendeu? Então minha família sempre teve dessa tradição. Parou em mim. Depois de mim não teve mais. Eu fui a última, depois de mim não teve mais. Tanto que meu irmão caçula não tem. Ele tem foi batizado, mas ele não tem o sacramento da Eucaristia, também não tem o sacramento do Crisma. Nunca quis. E aí minha avó e minha mãe também não insistiram. Então, literalmente parou em mim. Sim. Mas sempre foi uma tradição. Mas a minha família, né, a raiz da minha família é matriz africana. Entendi. Então eu só fui para a igreja católica porque eu tinha que fazer a primeira comunhão. Entendi. E foi através da catequese mesmo que a Igreja Católica Foi ganhou através a da Valdeira? catequese. Porque aos 15, né, você falou que foi Fui pro pro convento. convento. Então acho que foi o momento de maior força, né, entre Sim. aspas, assim, da sua religião, da Com sua... 10 anos, quando eu fiz a primeira, eu lembro da minha primeira Eucaristia, eu consigo sentir o sentimento da primeira vez que eu comunguei Jesus assim. É mesmo? É o melhor sentimento da face da terra. É o melhor sentimento. Todas as vezes que eu comungo, eu sempre falo que o Senhor me deixe sentir esse sentimento de novo, porque foi a coisa mais incrível que eu já senti na minha vida. Com Foi 10 o anos. melhor momento. Foi. Você tinha 10 anos. Eu fiz 10 com uns 10 anos. Eu entrei com 9, era 2 anos naquele tempo, faço aniversário no início do ano, né? Sim. E aí, gente, a primeira Eucaristia é o momento mais incrível da minha vida. Que legal isso, Nossa, porque eu costumo os falar... sacramentos pra mim, o crisma também, meu Deus, como eu chorei. Eu me lembro de me debulhar em lágrimas, assim, todo mundo olhando, gente, o que tá acontecendo com essa garota? Alguém morreu e eu, meu Deus. Nossa, eu chorei muito a primeira Eucaristia também. Quando eu senti Jesus, quando eu comunguei, que eu sempre falei, gente, Você com 10 anos, tem você alguma, tinha esse... tem alguma você já coisa tinha esse aqui. entendimento.
realmente tem alguma coisa aqui. Eu não tô comendo um pãozinho. Não, não é um pãozinho. Tem alguma coisa aqui. Realmente senti que tinha uma presença. Tinha alguma coisa ali. Foi isso que me fez largar e falar, eu não vou hoje pro terreiro, não, vou lá na igreja. Que lindo, Val. Eu acho lindo isso, porque é, não é comum da idade, né? A gente, quando faz a primeira comunhão, começa a média de 10, 11 anos. É difícil a criança ter essa maturidade, né? Sim. Eu lembro que quando eu fiz a primeira comunhão, era uma tradição da minha família. Eu tinha que fazer a catequese, fazer a primeira comunhão. E tradição, né? Era uma tradição Galera, não mesmo, tem que todos fazer e tem que acabou. fazer, e é isso e tal. E aí, mas eu não tinha, naquele momento, com 11 anos e tal, eu não tinha essa maturidade. Eu fui ter esse entendimento muito tempo depois. Na verdade, eu fui ter esse entendimento na época que eu estava terminando para me crismar, que foi quando eu comecei a participar de verdade, né? Isso aí, 4 anos depois, né? Já com quase 15 anos. Mas é diferente de ver. Realmente você percebe que tinha um toque diferente de Deus Nossa. ali. Para uma criança de 10 anos ter essa Gente, maturidade é a espiritual. sensação assim, inexplicável. Não consigo explicar, mas foi a melhor sensação da face da terra. Também. Eu lembro de chorar horrores. Meu irmão sentado do meu lado, que meu irmão mais velho fez primeira comunhão junto. E meu irmão olhava assim, tipo, meu Deus, que garota tá estranha. Que minha chorona. E eu chorava horrores, eu chorava muito, 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 muito. Porque tinha alguma coisa ali, aquele momento literalmente mudou a minha vida, assim. Em Mudou questão mesmo, religiosa, né? ele mudou a minha E vida. aí, Porque eu já com 10 deixava de anos. ir um pouco, como eu participava da Capela Santa Rita, Sim. lá a celebração, quando eu era criança, tinha o horário das 10 e o horário das 7, né? Mas eu ia sempre no horário das 10, sentava no terceiro banco, sempre no mesmo lugar. Então eu ia. Porque o meu catequista, ele sempre dizia pra gente, o meu catequista inclusive foi o padre Cláudio. Foi ele quem sim. foi meu catequista. E aí ele sempre incentivava a gente a ir na missa já antes da primeira comunhão. Então eu ia, sentava lá no cantinho, ficava lá, participava da missa e ia embora. Às vezes eu tinha ido no terreiro no dia antes? Tinha. Uma gira de Exu, uma coisa assim? Tinha. Mas o importante era que no outro dia Eu estava na eu missa. estava no meu terceiro banco, entendeu? Funcionou, né? Funcionou. É. E era assim, eu tenho certeza até hoje que eu não ficaria, né, na Umbanda, que naquele tempo a gente frequentava, era um terreiro de Umbanda, né? Sim. Eu não ficaria, porque não era uma coisa que me chamava atenção. Eu amo as religiões de matriz africana, gosto muito. Minha mãe tem total interesse, assim. Tenho muito respeito, inclusive, fui criada lá dentro. Sim. Conheço a história, sei todo o contexto, né? Que não é esse que dizem tanto por aí. Sim. E nunca tive. Mas nunca foi uma Mas onde religião que. constava, né? Não. Eu não conseguia me ver na gira. Que é onde você vai servir Sim. ali dentro, né? Sim. Eu não conseguia me ver ali dentro. Eu sentava do lado de fora, eles se aproximavam de mim e eu ficava, oh, meu Deus do céu. Tira daqui, cara, manda pra longe, vai pra lá. Pelo amor de Deus, pode ir pra lá. Então era uma coisa que me deixava apavorada. Era essa a sensação mesmo, eu ficava apavorada. Então eu ficava lá as 2, 3, 4, 5 horas de gira, cantava os cantos, tudo, participava, mas eu ficava apavorada, assim, não queria que chegasse perto de mim, era uma coisa que eu queria de distância mesmo. Entendi. Então, da portinha pra cá, eu tava de boa. Agora, se me chamasse pra ir lá dentro, eu já ficava, infelizmente, estou passando mal. Entendi. Então, eu não entrava. Não era um lugar no qual eu conseguiria viver uma fé. Entendi. Que legal. E aí, então, isso com 10 anos foi sua primeira comunhão. Como foram esses próximos 5 anos até você decidir tomar essa decisão de convento? É uma decisão que eu acho também que com 15 anos é uma maturidade que a pessoa geralmente também não tem. Eu fui com 15 porque eu não pude entrar antes. Você não podia antes? Exatamente. Porque eu discerni com 13. Com 13 anos você já sabia o que você queria. Sim, com 13 anos eu decidi que eu deveria. deveria fazer uma experiência vocacional no convento. E aí você falou isso pra sua família com 13. Sim. Como foi pra sua mãe? Eles deram muita risada na minha cara. É mesmo? Não acreditaram? Coisa de criança. Não acreditaram. Porque foi assim, eu comecei a participar da comunidade depois da primeira comunhão, então eu já virei coroinha. Sim. No ano seguinte,
Tava na Eu, hora é, certa. em novembro, eu fiz a minha primeira Eucaristia 27 de novembro. No início do ano já começaram a falar as inscrições pro Coroinha. Eu falei, cara, Vou vou virar lá. Coroinha, acho que eu vou fazer esse bagulho aí. Aí entrei e virei Coroinha. E aí eu vivia na igreja. Eu ia em todas as missas, em adoração, em grupo, tudo, absolutamente tudo. Ah, tem que limpar o chão. Meu Bora querido, limpar o chão. vamos limpar o chão. Comigo não tinha tempo ruim. Então eu tava lá o tempo inteiro. Quando tinha barraca do pastel, ficava de manhã até a tarde, até fechar a barraca. Quando tinha evento, ficava o dia inteiro. Minha família nem me via, eu ficava possessa. É. Não tem mais casa, não. Pega a sua cama e leva pra igreja. Eu O ouvi isso discurso também de na sempre. Só muda a casa, amor, mas o discurso é sempre o mesmo. Pega Pega a sua sua cama e cama e leva leva pra pra igreja. igreja. Nossa, Acho que é se a eu frase. levar, eu não volto. Aí quando chegou com 15, você levou. Na verdade, eu fui sem cama. É. Falei, você leva Já sua tem cama roupa? lá. Vocês ficam com a cama aqui. Mas com 13 anos eu estava servindo na missa com o Padre Paulo, era uma quinta-feira. E aí, no momento do cordeiro, eu senti no meu coração que eu deveria ir pro convento. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Tipo, gente, tem um mínimo sentido uma coisa dessa, cara. Pelo amor de Deus, não. Você tá pirando. Você tá um pouco navegando no negócio. Calma, respira, que não é assim que funciona. Mas foi uma coisa que não saiu. Foi uma coisa que ficou persistindo na minha cabeça. E todas as vezes que eu servia, todas as vezes que chegava o momento do cordeiro, sempre vinha isso de novo. Sempre vinha. Eu falava, não. Então, Tem alguma realmente coisa tem aí de alguma novo. coisa aí. Pela segunda vez. É. Foi com 10, foi com 13. Tem alguma coisa aqui Tem de um novo. negócio aí. E aí, comecei a fazer um acompanhamento vocacional na Árvore da Cruz, que naquele tempo era Mãe da Divina Providência, Sim. né? Então, fiz o acompanhamento vocacional lá. E aí, a Dani, que era minha orientadora vocacional, me apresentou para as Irmãs Pias Operárias de São José. E aí, eu lembro de ter feito 2 encontros vocacionais. Aí, em fevereiro, fui embora. E aí, quando você falou, Pra minha família. terça-feira tô indo. Não, o pior foi, eu cheguei na minha casa, no Porque dia que eu da cheguei na minha primeira casa vez e falei, eles viram, gente, né? ó, eu vou pro convento. Todo mundo olhou pra minha cara, começaram a rir, a casa tava lotada. Tava meus primos, eu tava geral em casa. E já que tá geral, deixa eu já comunicar pra geral que fica mais Pra todo fácil. mundo de uma vez só. Nossa senhora! Mas foi um algazarra, todo mundo rindo, assim, dava pra eu coava os risos, todo mundo rindo da minha cara, seus bandos de sapato. Quando eu for, eu não quero ninguém chorando, não. E aí, eu fiz o acompanhamento vocacional na Árvore da Cruz, minha mãe achava que, não vai nada. Criança. Vai nada, deixa pra lá, esquece. E aí, eu fui e fiz os encontros vocacionais lá nas Pias. Aí, elas chamaram minha mãe pra almoçar. Aí, minha mãe falou, Aí sua mãe falou, tem alguma coisa ali. tem alguma coisa errada nesse rango aí, vamos ver. Aí minha mãe foi, elas conversaram e tal, não sei o quê. Só que a minha mãe ainda acreditava que não ia. Minha avó, inclusive, achava que, claro que não, é coisa de criança. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, dia 10 de fevereiro eu entro no convento. Então o Padre Paulo vai fazer uma missa dia 10 de fevereiro, tal horário, de manhã. E aí as irmãs perguntaram se a gente pode fazer um almoço aqui em casa, porque aí a gente faz esse almoço de despedida e depois eu vou embora. Ela vai embora. Aí foi que caiu a ficha. Quando elas viram eu arrumando a mala, colocando as roupas dentro da mala, elas ficavam, meu Deus do céu. E ela vai embora. Mas te apoiaram. Minha avó não comentava sobre o assunto. Não comentava muito, mas a minha mãe ficou presente o tempo todo. Minha mãe me apoiou o tempo todo. Foi Mas sempre esse presente. não comentar talvez era mais uma... É porque ela não uma gostava de dor, demonstrar. né? De imaginar que eu tô perdendo a minha neta. E era só eu de neta É, em casa, né? exatamente. Porque eram 3 meninos e eu a única menina. Quando eu era criança, era o xodózinho. Então, com quem viajava? Comigo, Com a neta. né? Pra qualquer lugar que ela ia, vou pra uma festa. Vai Arruma a levar a Valmira, eu vou neta. levar. Então era eu, era a companheira, Exatamente. literalmente. E quando ela saía e precisava que alguém abrisse a porta de madrugada, quem abria a porta de madrugada era eu. Eu dormia na sala pra ouvir ela Pra batendo na esperar. porta
pra abrir a porta pra ela poder entrar. Então, sempre fui a companheira. Eu dormia com ela no sofá. Eu dormia Sim. nos pés dela no sofá. Então, assim, sempre estive perto da minha avó. E aí, ela falou, gente, realmente verdade. ela tá... Ela vai indo embora. É. E aí você E foi, aí dia fui. 10 de fevereiro 10 de fevereiro de 2010. de 2010. Eu me E vi no você convento. ficou quanto tempo lá? 1 ano e 6 meses. Um ano e Eu meio. saí próximo da festa de Corpus Christi de 2011. Como foi esse 1 ano e meio lá, Val? É uma O experiência, quanto você cresceu nesse é uma 1 ano e meio? experiência bem doida, É, né? assim, porque é uma realidade, é uma outra realidade dentro da realidade social, Sim. né? Então, assim, eu estudava ainda, então eu lembro de sofrer para rezar de manhã. Ai, como era um sofrimento para rezar as laudes 6 horas da manhã, porque eu queria muito estar dormindo, porque eu ia para a escola à noite e chegava Sim. em casa Super tarde. super tarde, né? Mesmo que a casa dela ficou no Orquídeas, bem Como próximo que é o da nome? Desculpa, era a Irmãs Pias Operárias de São José. Filhas A da irmã Operárias de Adriana, São José. é. E qual é o carisma Elas são deles? franciscanas, terceira ordem de São Entendi. Francisco. São franciscanas. Entendi. É bem, Trabalho e oração. bem intenso. Bem intenso. E eu me apaixonei por São Francisco. Né? Eu amo São Francisco. Ai, esse cara, ele é incrível. Eu amo. Ele é incrível, ele é Tem incrível. meus bichinhos lá em casa, o bichinho começa a ficar esquisito, eu já vou lá, Por São favor, Francisco, minha cara. velhinha. Meus bichinhos. Sim. Nossa, já perdi a conta de quantas vezes eu fui lá no São Francisco, Nossa. minha velhinha. Eu amo muito São Francisco. E tomei muito apreço por São Francisco e São José na congregação, né? E pela madre fundadora, porque ela tem uma história assim muito legal, muito Sim. legal. Mas foi uma experiência meio bem doida, assim, pela questão de eu ficava o dia no convento fazendo as questões com as irmãs, tinha as orações, tinha tudo, e aí à noite eu ia pra escola. Então, assim, eu não. Tava no mundo real, entre aspas, O tempo né? todo. E aí eu parecia um mutante no Pois começo, é. eu parecia um X-Men dentro da sala. Imagino, Porque todo mundo me olhava assim, tipo, meu Deus, a menina do a convento. menina do convento. A freira. Gente, eu não sou freira ainda. Calma o coração de vocês. É um processo, demora. Sim. Mas pra eles, assim, era tipo, meu Deus, olha só, a intocável. E claro, porque era uma idade onde você não tem essa maturidade que você já Sim, não, tinha, né? ninguém. Ninguém E era uma tem. loucura, eles faziam cada pergunta. Tipo, freira usa calcinha? Eu falei, meu amigo, você não usa cueca na roupa? Você tá ficando aqui embaixo da calça, não tô entendendo. Eram umas perguntas idiotas. Tipo, vocês podem comer não sei o que? Não entendi. A gente tem que passar fome porque é freira? Nossa, Eram umas cara. perguntas muito bestas. O que vocês têm por baixo da saia? Outra saia. Gente, que pergunta. Sabe, eram umas coisas muito bestas. Assim. De adolescente mesmo. Bem de de adolescente, é. bobão. Umas coisas, naquele tempo os adolescentes É. eram mais bobões, né? É mesmo. E eram umas perguntas muito bestas, assim. Eu lembro de no começo ficar tipo, saco. De saco cheio, assim, das perguntas. Mas depois foi acostumando e tudo. Eles também, né? Se acostumando assim com a ideia. Eu lembro que, tanto que na minha primeira reunião, não foi quem ia nas minhas reuniões, não era minha mãe, era a irmã que era minha formadora. Então, pensa, era uma freira autona de quase 1,90 de altura, imensa. Quando apontava na porta, todo mundo virava assim pra olhar Aí pra eram porta. os pais, não eram os E aí, adolescentes, eram os pais olhando. E aí né? ela entrava e sentava, eu vim pra reunião pela Palmira. Todo mundo assim. Você já parou pra imaginar que esses pais bobão também ficavam pensando? Gente, a Sim. filha tem uma filha? Como Meu assim? Deus, que absurdo. Não é? Você não acha que tinha essa conversa em casa? Certeza, os pais saindo na Contando pro escadinha. marido? Gente, vocês Sim, viram? menina! Que loucura! Mas eu lembro que na primeira reunião eu fui com ela e ela esclareceu pra todo mundo isso. Ela mora com a gente, por isso que eu estou vindo na reunião, né? Que a responsabilidade dela, tanto com estudos como tudo, fica agora sobre a nossa responsabilidade. Então, eu sou a irmã formadora e é por esse motivo que eu estou vindo na reunião. Pra evitar, né? Pra Porque já. senão, com Porque certeza, no outro dia na aula eu ia ouvir cada imagina. coisa. É verdade. Você ia ouvir uns absurdos mesmo. Que legal. Então, eu acho que
Aqui eu tinha colocado para a gente falar um pouquinho sobre o momento que mais te marca na sua vida cristã e tal. Eu acho que é a primeira comunhão, pelo que Com você toda falou já. certeza. Lá com 10 aninhos e mudou tudo para Nossa, você. mudou tudo. E aí, depois desse 1 ano e meio, como foi? Aí você volta para a comunidade. Voltei E para a aí, comunidade querendo me esconder. mais uma vez, você volta para a comunidade Eu com voltei a pra... imagem de um mutante, Sim. não é? E aí, agora quem me via como mutante era a comunidade. A comunidade. Era a comunidade. Porque as pessoas... É uma visão... Inclusive, é uma visão muito errada quando se trata da vocação, né? Sim. As pessoas, ela tem assim... Eu acho que eu sei Ele que foi você pro vai falar. seminário... Vai ser padre, cara. Tem que ser padre. Não, se voltar... não, tem que ser padre. Foi pro convento... Ah, não, essa vai ser... Já é freira, já, gente. Ó, a santa. Imaculada, perpétua. Tá achando que é Nossa Senhora, todo mundo. Eu sempre tive uma visão diferente, Isso tanto é sobre isso, horrível. tanto sobre qualquer coisa. A gente ouve muito isso, é uma coisa que a gente ouve muito, por exemplo, para relacionamento. Você vê o casal fica junto 7 anos, 10 anos, aí se separa, o que as pessoas falam? Ah, não deu certo. Claro que deu. Como que não deu 10 certo? anos juntos, gente. 10 anos de vida, 5 anos de uma vida, Super claro deu que deu certo. E aí eu vejo da mesma forma. Das pessoas falando para você, ai, desistiu, não deu certo? É claro que deu certo. Teria dado errado se você tivesse ido e não fosse sua vocação. Aí teria dado errado, não é? Sim, e é um processo de Foi discernimento. um processo, exatamente, um processo de amadurecimento. O quanto você cresceu Gente, nesse mas 1 ano e meio, o quanto esse 1 ano e meio te preparou para o resto da sua vida. e principalmente Foi- para deu minha muito vivência cristã, certo, assim, né? outra coisa. Eu lembro que quando eu voltei, eu não vivia mais tão. Vivi muito enfurnada na igreja, sim, mas eu também deixava tempo para minha família, que era uma coisa que eu não fazia antes. Sim. Não dava tempo para minha família, não tem necessidade. A gente já fez de segunda a sexta, eu vou ficar o final de semana todo. E aí eu percebi a importância de sentar um dia para almoçar com a minha mãe e com a minha avó. Um dia normal. Sentar, comer um arroz, feijão, uma salada. Não ter nada hoje é uma data especial. Não, é um sábado à tarde, terminamos de limpar a casa, a gente senta e almoça junto. É, Eu comecei a entender a 2011, importância quando desses momentos. você voltou, você ainda era lá de Santa Rita, né? Fiquei Você participava pouco, ainda um pouco lá, Pouco. né? pouquíssimo. Porque eu lembro que eu voltei, era essa sensação, assim, eu queria me esconder. Porque todo mundo tinha dessa coisa de me esconder, vai virar freira, e é uma pressão muito grande quando você volta. Claro. Quando você volta, o olhar que você vê de algumas pessoas é de decepção literal. As pessoas, elas olham pra você e falam, nossa, ela voltou. E aquela cara de decepção. Sabe o olhar que a gente tinha de você no Ministério de Artes, lá no Mazda, quando você voltou? De verdade, o olhar que a gente tinha de você nunca foi esse. Nunca, de verdade. De todos aqueles jovens que estavam lá comigo, o olhar que a gente tinha era de muito respeito. De entender que ela está anos à nossa frente na questão de religiosidade, de amadurecimento. A gente tem que respeitar essa menina. Quando ela estiver aqui, a gente tem que levar as coisas mais a sério. Sabe? Nesse sentido de que, assim, ela teve a maturidade de ir atrás de uma vocação, de uma coisa super séria, e teve a maturidade de voltar. E é Que era difícil. muito mais difícil do que ir, talvez. Sim. A maturidade de voltar. E a nossa visão sempre foi essa. Sempre que a gente via a família, a gente pensava, nossa, eu tô muito atrás, eu preciso rezar muito ainda. Voltar é muito mais difícil do que ir. Mas Você sempre, tem que se a deparar gente sempre com teve tudo, um com a olhar de comunidade. muito respeito pelo que você tinha vivido. Eu e todos os adolescentes que estavam muito próximos de mim ali, a gente sempre teve esse olhar de muito respeito, assim, no sentido de que não, a gente tem que rezar muito ainda para alcançar a Valmira. A Valmira, que isso, tá? Anos na nossa frente na questão Estava da no fé. mesmo grupo. E aí Não depois mudava você tava nada. lá participando com a gente, cantando, fazendo Mudou festa nada. com a gente e tal. E aí vai mudando também, assim, a gente começou a entender de que não, foi um processo mesmo Sim. e tal. E foi um processo necessário naquela idade também. Sim. Eu acho que se eu tivesse esperado até os 18, algumas circunstâncias poderiam não ter me deixado ir. Então eu tinha que ir em 2010, tinha que ir com 15 anos. Aquele era o momento certo para fazer aquela experiência.
Se eu tivesse esperado Talvez, mais um pouco, talvez eu não teria ido. E não talvez teria, você era madura o suficiente para decidir espiritualmente, mas você não ser maduro o suficiente ainda como cidadão sim, foi necessário também, né? Com os dois, talvez você teria uma maturidade diferente. sim, Você falou, não, preciso trabalhar, preciso ajudar minha mãe e minha avó em casa, não posso deixar elas agora, né? é E bem talvez isso. você não E tivesse aí, ido. e eu lembro que quando eu entrei no convento, assim, muita coisa mudou na minha casa, porque sempre meu tio morava com a gente, né? Meu tio caçula sempre morou com a gente. Sim, Mas eu lembro que o meu tio foi morar com uma mulher, então ele estava ficando com uma pessoa, estava ficando sério, tinha um bom relacionamento. Minha mãe conseguiu um emprego, minha mãe fazia muito tempo que minha mãe não trabalhava, minha mãe conseguiu um emprego. No meu primeiro ano de convento, minha mãe conseguiu um emprego. Meu irmão mais velho dava muita dor de cabeça, mas a minha mãe conseguia cuidar, assim, gerir a casa com tranquilidade, mesmo trabalhando. Minha tia ajudava quando precisava ficar com os meninos, se precisasse de alguma coisa, minha tia ajudava, que morava próximo. Então eu sim, lembro que a minha família deu uma guinada assim na minha casa, que a minha avó separou a casa, então minha mãe começou a morar em cima, e minha avó, porque antes nós morávamos todos numa sim, casa só, e minha avó decidiu, não, vamos dividir, você está trabalhando, agora você consegue. Então eu lembro de a minha família se organizar de uma forma que ela não conseguia se organizar quando eu estava ali dentro. Aí eu me perguntava, será que é porque eu estava lá? Aí eu falei, não, é porque esse era o momento que tudo tinha que se organizar. sim, Eu não precisava estar lá para organizar nada. sim. Tanto que com 15 anos eu não ia organizar nada E mesmo, nem deveria literalmente. ser sua responsabilidade, né? Nem Literalmente, deveria, sim. nem deveria. Mas a minha cabeça sempre foi assim, sempre muito à frente mesmo, desde criança. Então, eu tinha 7 anos, eu conversava como uma pessoa de 15, 16. Eu tinha Sim, muita maturidade. sim. E sempre inclusive era uma coisa que me incomodava muito de ouvir as pessoas falando. Então, às vezes a gente ia para algum lugar, uma festa, alguma coisa, e a gente começava a conversar assim, e eu falava, nossa, parece um adolescente. Eu, que ódio. Saco, eu não posso ter 10 anos e falar como 15. Que coisa chata. Sinal de que você já era adolescente, né? Que Ai, adolescente que que reage saco. assim, né? Mas era uma coisa muito chata, porque Sim, a sensação que eu tinha é que eles estavam tirando os meus 10 anos de mim. sim, sim. Não, essa garota não tem 10 anos, tem 15. Pode mudar aí no RG. Muda no documento que não. Então, Vamos dar é, responsabilidades de 15 para sim, ela. era isso. E era isso mesmo. Que ela vai aguentar, olha Ela como ela é super dá madura. conta. Ah, Super, relaxa, dá super conta. Tem 10 anos e já tá com 15 já nas costas. Então era bem essa sensação que eu tinha, que era uma coisa que eu não gostava muito quando era criança. De ter essa maturidade. entendi. E deixa eu te falar, nesse período que você descobriu a música, Não, ou antes ou depois, antes. antes, Eu comecei a cantar com 6 anos. com 6 anos. 6 anos. A primeira música que eu cantei aí então é Natal da Simone. A primeira música de todo mundo, provavelmente. De quem canta e de quem não canta. Pois é, na escola. Eu fazia esse curso de teatro e aí eu lembro que a professora estava selecionando algumas crianças, porque a gente fazia uma apresentação no final do ano, e aí ela decidiu que nesse ano tinha que ter essa música. Tem que ter essa música? Tem que ter. Ok, vamos lá. E aí ela começou a selecionar algumas crianças para cantar. Eu já cantava deitada no sofá da minha casa, assim, eu enfiava minha cabeça entre o braço do sofá e as costas, assim, enfiava minha cabeça literalmente nesse canto e ficava cantando no sofá. Eu já fazia isso desde uns 4 e poucos, Mas 5 você fazia anos. isso para as pessoas não ouvirem que você Não me estava ouvirem. cantando. Não me ouvirem. Minha mãe e minha avó percebiam, já sabiam o que eu estava fazendo ali, né? Claro. Mas eu fazia isso, então eu ficava deitada no sofá. Quando eu deitava no sofá e enfiava a cara, elas, ih, não vai sair daí tão cedo agora. Vai cantar. Vai ficar lá. Vai E dar eu o show ficava, dela. eu ficava por horas. Por isso que eu não dava trabalho, literalmente não dava Sim. trabalho. Aí às vezes quando iam perceber eu já estava até dormindo. Foi assim que eu comecei a cantar, enfiando a cara lá, No sofá. no sofá. Eu cantava só pra mim, ninguém precisava escutar. Sim. E aí, nessa apresentação, a professora fez a seleção e aí ela, nossa, mas você canta, então você que vai puxar. Aí eu, Jeová dos Exércitos, já aquela coisa. Aquele mini infarto que a gente tem já na infância. E aí eu lembro que eu cantei nessa apresentação. E aí depois disso, as coisas Seguiu. foram seguindo. E aí na igreja eu comecei a cantar, eu acho que eu já tinha 12, 11, 12.
Eu comecei a cantar na Capela Santa Rita Santa Rita. nas celebrações, junto com a Christopher. Era a dupla. A gente não se Sim. separava pra nada, a gente sempre cantou juntas. E era sempre com ela. Que legal. E como foi na época que, acho que você já estava mais para cá, né? Na época que separou a capela, você já Já. estava aqui na Matriz. Quando eu retornei do convento, eu evitava muito de ir no Santa Rita. E aí eu vinha mais na celebração na Bom Jesus. Então eu participei mais próximo na Bom Jesus. Nisso, o padre Paulo pediu para que a Toninha entrasse em contato comigo e me chamasse para ser cerimoniária. Então aí eu fiz a formação para ser cerimoniária e entrei para o cerimoniário. Nisso eu já estava dando formação de coroinha. Antes de me tornar cerimoniária, eu já dava formação, né, aqui. E aí eu dei a formação, parei por um tempo porque eu comecei a trabalhar, e aí os meus horários não condiziam, né? Sim. E depois eu parei de trabalhar, voltei a dar formação. Então eu fiquei dando formação até o ano passado. Sim. Mas era uma coisa que eu amava fazer, sempre amei fazer. Então, eu fiquei tanto nos cerimoniários quanto na formação todo esse tempo. Quando eu comecei a dar formação, não tinha como ir no Santa Rita, porque eu tinha que subir para cá todos os dias. Então, eu já vinha para cá. E aí, com isso, começou a coordenação de coroinha também. Então, eu cheguei a coordenar os coroinhas na Santa Rita, ainda quando eu era junto com a Sagrada. Sim. Mas depois disso, eu vim coordenar os coroinhas da Bom Jesus. Então, eu acabei ficando por aqui. Aí criou o Ministério de Música. Vamos cantar. Ok. Aqui também, Aí era aqui na também. Matriz. Eu lembro que as primeiras escalas que a gente pegou, a gente tinha uma escala na Santa Rita, uma escala na Bom Jesus e uma escala na Sagrada. Então nós cantávamos 3 vezes no mês. Sim. Mas eu sempre estava por aqui. Sempre tinha que estar fazendo alguma coisa por aqui. Sempre tinha reunião, aí tinha formação. Aí quando você menos percebe, você já está lá. Então estar aqui na Sagrada foi uma coisa que aconteceu. Foi natural. Foi natural. Foi muito natural. Então sem que eu percebesse, eu já não estava mais indo na Santa Rita. Eu já não Entendi. estava mais participando lá. Mas quando separou, você sentiu essa separação pela lembro- história que você teve? eu lembro lá, que o né? Padre Você Paulo- começou lá, né? O padre Paulo falava assim, ó, quando vocês precisam decidir o que vocês vão fazer. Porque, como vocês são cerimoniários, vocês precisam decidir se vocês vão servir lá, se vocês vão servir aqui. Só que eu não conseguia me ver em outro lugar a não ser na Sagrada. Eu já começo por aí. Sim. Essa é a minha terra, esse aqui é o meu lugar, eu tenho certeza disso. E a Toninha ficava assim, se você ir embora, eu vou te bater. Não, você não vai embora. Não vai, você não pode me abandonar, isso aqui. E aí era a Toninha e Francine na minha cabeça, você não pode ir embora. Você não pode ir embora. Gente, calma o coração de vocês. Eu já estava decidida a não ir embora, porque eu já havia me desvinculado de Santa Sim. Rita. A minha vida pastoral era toda aqui na Sagrada, toda, literalmente. Então eu vivia aqui 24 por 48. Né? Eu já tinha, inclusive, teria que mudar a cama de lugar. Trazer do Santa Rita pra cá. Que era um peso. Teria que trazer, entendeu? Então eu não tive tanta preocupação assim com essa separação. Para mim não foi uma coisa tão dolorosa. Entendi. Foi doloroso por saber que eles não estariam mais fazendo parte da nossa comunidade Sim. num todo, né? Sim. Mas para mim não foi tão difícil assim. Entendi. Porque a Toninha veio aqui, você não viu ainda porque ainda não foi pro ar, mas já gravou com a Toninha. Ela falou muito de você e da Francine, ela falou bastante de vocês duas mesmo. Assim. Dá Imagina. pra perceber o carinho que tem entre vocês três, né? Durante muito tempo, a gente que nunca foi da pastoral, a gente pensava nos coroinhas, a gente sabia que se não tivesse as três, uma das três ia estar. Vai ter coisa dos coroinhas, a Toninha, a Francine e eu, a Valmira vão estar lá, porque a gente sabia que sempre que foi assim durante muitos anos. E inclusive ela contou aqui, né? A Francine fez a gente perguntar para ela sobre a história de esquecer vocês na igreja. Gente, que ódio. A Francine colocou essa cara justo que aí na Toninha. Fez ela contar a história aqui. Ai, gente. E o que significa para você essa relação de vocês três? Vocês duas com a Toninha? É uma coisa inexplicável. A gente se tornou um único corpo. E era literalmente isso, era um único corpo. A gente fazia absolutamente tudo juntas, nós decidíamos tudo juntas. Tudo.
absolutamente tudo. Ah, precisa, vai dar um bombom para as crianças? Não, então vamos decidir que a gente vai dar mesmo, qual é o bombom que a gente vai dar, que dia que a gente vai dar. Então a gente decidia absolutamente tudo juntas. Era um corpo só, literalmente. Funcionava muito bem. Muito bem. Muito bem. Mesmo quando a Francine tinha um pouco de diarreia. Que toda investidura a Francine estava com dor de barriga. Era incrível. A Francine fica- A Toninha, ai meu Deus, a Francine tá com dor de barriga. Eu, gente, por favor. A Francine sempre fica muito tensa nas coisas. Ela fica bem tensa. É bem É nervosa. muito engraçado. Mas, nossa, mesmo a Toninha tendo saído da coordenação, e eu e a Francine, nós também saímos da pastoral, agora virou as 3 do grupo dos mais leves, né, dos ministros, mas é uma amizade e é um cuidado que não se rompeu. E é o mesmo cuidado de quando nós trabalhávamos juntas, assim, ativamente numa coordenação. É o mesmo cuidado. Então a gente se manda mensagem, a gente se conhece umas às outras, a gente sabe quando não tá bem. E aí a gente conversa, ó, tal pessoa não tá legal, então fala com ela. Então a gente tem muito desse cuidado, assim. Muito mesmo. É muito bonito ver essas conexões, né? A gente cria mesmo, é inevitável. É Né? um laço que. Quando a gente é adolescente, que a mãe fala, pega a sua cama e leva pra lá, ai, vai com a sua família. Se cria uma família. Sim. Se criam alguns vínculos que é inexplicável mesmo, assim. Eu também acho isso. Eu casei com o meu, né? Inclusive. Só para deixar claro aqui que o meu virou um casamento, inclusive, assim. E a gente tem muita noção, assim, de que o nosso namoro, o nosso relacionamento ter iniciado, ter sido todo caminhando dentro da igreja e com as pessoas, nossos amigos todos caminhando com a gente na igreja, faz total diferença pro casamento que a gente tem hoje. Assim. A gente tem, graças a Deus a gente tem um casamento muito bem estruturado, uma relação muito boa e a gente tem certeza que foi pelos vínculos que a gente criou ainda quando adolescente, servindo junto, indo para missa junto, isso se criam vínculos para sempre mesmo, Sim. né? É uma história que você não consegue. Não dá para explicar Não mesmo, dá. né? Esse tipo de coisa. Assim, Não dá, é uma conexão que não se explica. É. E a gente já está quase terminando aqui. Você coordenou os coroinhas Coordenei e os coroinhas. músicos. Agora coordeno os Os músicos. músicos. O que é para você coordenar um movimento, uma pastoral dentro da igreja? Qual que é? Trabalho. Além do trabalho, que é muito, eu sei que eu tô aí com esses adolescentes. Então, agora. garota. Eu sei como é. Mas além do trabalho, qual é o sentimento para você? Qual a responsabilidade que você enxerga? E são 2 movimentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estão ligados, mas são diferentes. Não, são totalmente diferentes. Eu sempre olhei a coordenação, desde a minha primeira coordenação, acho que com uns 14. Acho que eu fui coordenadora de alguma coisa antes de ir embora pro convento, lá no Santa Rita. Deve ter sido, né? Nossa, eu lembro que teve um ano que tinha 5 coordenações lá no Santa Rita. Deus sem misericórdia. Mas eu sempre vi com um olhar de serviço. Então, assim, sim, eu sou coordenadora, porque em algum momento eles vão precisar de algumas coisas que depende de que uma pessoa faça. Mas é isso, é porque depende que essa pessoa faça. Então, é sempre estar a serviço. Mesmo com os coroinhas, também era sempre isso. E eu tive muito trabalho com os coroinhas na Bom Jesus, assim, um trabalho bem ativo com eles. Depois de um tempo, eu comecei a me afastar mais, porque as coisas aqui estavam muito mais corriqueiras, né? Sim. E aí foi quando eu falei, não, agora eu preciso abrir mão dessa coordenação, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas sempre com olhar de serviço. Eu não consigo olhar para a coordenação e achar que porque eu sou coordenadora eu sou uma autoridade. Porque eu não sou uma autoridade, eu estou a serviço daqueles que estão servindo. É sempre, e eu sempre bato nessa tecla para mim, inclusive. Sim, Pra a mim, gente precisa inclusive. se policiar, né? Sempre. A gente sempre. a gente é o Porque tem primeiro hora que que a chama a gente- nossa atenção. Tem hora que a né? gente cansa, né? Tem hora que a gente escuta tanto não, ou a gente escuta tanta coisa que a gente. Ah, não,
palhaçada, É. sou coordenadora. Exatamente. Mas aí por dentro você fica, não, você está a serviço dele, é diferente. É. Você pode ser a coordenadora, seu nome está lá no livro. Mas é porque quando precisar de alguma coisa, é pro seu número que ele vai ligar. É porque você precisa servir a ele. Eu sempre tive muito esse pensamento do é meu número que eles vão ligar. Eu tinha um pouco além disso. Eu sempre tive um sentimento de que se eles precisarem, eles precisam saber que no meu número eles podem ligar. Eu sempre tentei ter essa conexão, essa ligação, assim, né? Eu sempre tive ligado a movimento de juventude. Uhum. Antes eu era juventude, hoje eu não sou mais, mas ainda estou É no espírito, ligado é no espírito. a um movimento de juventude e é muito difícil, né? Adolescentes, pré-adolescentes, Nossa. pós-adolescência, é uma fase da vida que é uma loucura e é muito difícil você cuidar deles, né? E aí e tem muitas questões, né? Quando você é adolescente, uma gotinha é uma É uma tempestade, tempestade. né? Todos os sentimentos são muito Principalmente intensos. hoje. Eu vejo Hoje isso, ainda nossa, mais. gente. Hoje ainda mais. Porque eu lembro que quando eu iniciei na coordenação dos coroinhas, era crianças. E eram Isso. crianças com mentalidade de crianças mesmo. Sim. Não tinha Hoje essa se perde a dificuldade de. mentalidade de Não, criança hoje muito a antes. criança ela tem uma mentalidade de adolescente. É. E o adolescente, ele se cobra de um tanto que não é uma coisa que ele deveria estar fazendo com 13, 14 anos. Então, ele é uma visão muito avançada, assim, e de muita necessidade, eu vejo o tempo todo. A juventude hoje, ela tem necessidade. Uma necessidade de presença, assim, absurda. De contato físico, visual, absurdo. Absurdo. Atenção. Demais. Mesmo, atenção. O tempo todo. O tempo todo. Ser visto, né? Eles querem Muita ser notados, necessidade. né? E não é ser visto, ser notado no sentido de Aparecer, não. É o de ser notado, não é mais que ser visto, é o de ser notado, Sim. né? De sentir parte. Saber que alguém vê ele como ele é, realmente, né? Não como dizem que tem que ser. O que é muito difícil hoje, né? É verdade. E antes da gente encerrar, eu queria te perguntar uma outra coisa. Fala pra gente do Cairê. Como é pra você o sentimento de se chorar, não tem problema. Pode chorar, eu vou chorar junto aqui, porque eu sou um baita chorão. Eu disse, eu sei. Pode saber disso, Mas como que foi pra você saber que o Cairê estava aí no forninho? Que nem Olha, a gente viu essa semana. quando eu comecei a namorar com o Vinícius, quando a gente começou a ficar assim, a se entender, eu sempre falei pra ele, a questão é assim, ok que eu vou pra igreja, mas se até os 30 anos, antes dos 30, eu não encontrar uma pessoa na qual eu fique com ela, goste dela e acho que ela realmente pode ser alguém no futuro, eu vou fazer uma gestação independente. Então eu vou engravidar de qualquer jeito, sim. E inclusive foi um dos assuntos que a gente conversou muito no começo. Então eu falava pra ele, se até os 29,5 eu não tiver engravidado, eu vou fazer uma produção independente. Eu quero ser mãe até os meus 30 anos. Então eu estava decidida. Muito decidida. Eu falava isso pra Edna aqui. A mãe do Tainá falava isso pra ela assim, meu Deus. Falei, eu tô falando pra você antes dos 30. E aí aconteceu, né? Em setembro do ano passado, no dia de Nossa Senhora da Salete. Eu fiquei na minha cabeça, gente, eu tô passando mal, esse negócio não tá normal. Eu lembro que isso, numa segunda-feira, eu acordei, eu tomei um copo de água. Eu sempre fiz isso, então eu sempre acordo, tomo um copo de água e vou usar o banheiro, costume. Eu tomei o copo de água voltou inteiro. Então, né? Que melhor a gente tá fazendo teste. E isso já tava na minha cabeça, porque a minha menstruação não atrasava. Então, fazia uma semana que a minha menstruação estava atrasada. Como tinha acontecido vários problemas, várias coisas assim emocionais, então eu imaginei, pode ser por causa da ansiedade. Sim. Então, tá tranquilo, fique em paz. Quando eu gorfei a água, eu falei,
Acho que a ansiedade é um Acho broto. que Acho que a ansiedade é um broto. tem outro nome. E aí eu chamei meu namorado e falei pra ele, não, vamos fazer um teste. Aí a gente fez, deu positivo. E eu ficava só repetindo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ele olhando pra minha cara assim, não, tá tudo bem, tá tranquila, não tem problema, a gente tá junto. E eu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do Ele céu. falou, mas você não falou que E queria queria. descobrir. Inclusive foi uma das coisas que eu mais pensei assim, tipo, gente, eu lembro que a minha mãe chegou em casa e aí eu tinha feito um dos testes e ele já tinha dado positivo na hora, não precisou nem esperar. Foi instantâneo. Aí eu, Jesus, tem misericórdia no coração, não me deu um infarto agora. E aí eu fiz o outro, só que ele não deu certo. Aí ele ficou, meu namorado falava pra mim, já deu tempo? Já. Tá, minha mãe, tempo do quê? O que tá acontecendo? Tempo do Vinícius cagar, mãe. Vinícius agora vai cagar. Deu hora dele cagar. E ele olhava assim pra minha cara, tipo, poxa, que essa menina, qual é o problema dessa garota? E eu desesperadíssima, assim, eu lembro do rosto queimando, assim. Aí eu ficava, meu Deus do céu. Literalmente, era a única palavra que eu conseguia repetir. Aí ele voltou, acho que deu errado. Aí eu, tá bom, ele, deu errado, gente, o que, gente? O que tá acontecendo, gente? Tá com prisão de Pô, gente, o ventre. que tá acontecendo? Você quer uma coisa, um remédio? Aí ele, você conta ou eu conto? Eu olhei pra minha mãe e falei, eu tô grávida, minha mãe. E eu, aí a minha mãe, ai que legal, meu Deus, não sei o que, não sei o que, agora você fala, não sei o que, não sei o que. Aí, Empolgadíssimo. empolgadíssima. E aí eu comecei a chorar, porque a minha mãe tava super empolgada, meu namorado a maior tranquilidade da face da terra, e eu ali, meu Deus do céu, Desesperado. desesperadíssima. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, ué, por que você tá chorando? Você tá quase fazendo um 30, tem que fazer um filho. Meu Deus, Só 30. gente, eu fiquei, Senhor Jesus da Glória. Eu fiquei bem assustada, porque é um misto de sensações, assim, passou todas as coisas na minha cabeça. Imagina. E eu já tinha conversado com ele de que, eu falei, olha, não sei não se esse negócio de ser mãe aí vai estar rolando. Não sei, acho que difícil, não acho que não vai estar rolando não. E eu tinha conversado com ele há poucas semanas. E uma amiga minha do trabalho também descobriu que estava grávida. Então na minha cabeça estava, você tá com essa paranoia? Porque ela tá Porque a amiga grávida. tá grávida. Então fica, relaxa, tá tranquila. Não era não, era ele mesmo. E aí, quando caiu a ficha? Quando você entendeu e falou, não, tá tudo bem. Aí Umas ele 3 vai ver. semanas depois, E aí, como foi? eu consegui parar, olhar no espelho, depois de ter vomitado muito, e falar, não, realmente tá vindo alguém. Tem alguém vindo por aí. Quem será que tá vindo por Quem aí? será que tá vindo por aí? E aí consegui me acalmar. Porque era um misto de coisa. E passa muita coisa na cabeça. Realmente é um boom de sentimentos, assim. Então tem hora que você tá, meu Deus do céu. É desesperador, porque Imagina. realmente você fica em altos e baixos, assim, muito rápido. Mas depois de umas 3 semanas, assim, consegui entender mesmo. Não, tá. Beleza. Aí eu contei pro padre, eu fui contando para as pessoas assim, aos pouquinhos. Aí eu disse, não, ok, tá tudo bem. Realmente vem alguém por aí. E tá tudo bem antes dos 30, como você tinha planejado. Então tá tudo bem, conforme. É isso mesmo. Mas o início foi assustador, assim. Eu ficava, meu Deus do céu. Eu só sabia falar isso. E agora o Peri tá quase chegando. Nem fala, menino. Eu só fico pra ele, você não pode nascer essa semana porque você tem roupa pra lavar. Você não pode nascer na semana que vem porque ainda vai ter roupa pra lavar. Provavelmente, quando a gente publicar esse vídeo, Ele Caio já vai ter vai nascido. estar aqui. Provavelmente ele já vai estar assistindo junto Sim. com você. Do o jeito seu que tá, episódio. esse ser humaninho querendo sair antes da hora, bem Sim. possível. Sim, que o Caio seja muita luz na vida de vocês, da sua família, e que ele venha
só para melhorar tudo que já é bom na vida de vocês, só se Deus para quiser. multiplicar o amor e multiplicar as risadas, as alegrias. Que deu trabalho. Ele dê muito trabalho, que ele dê muito trabalho, Já Mas- deu muito trabalho esse garoto. que seja pura felicidade a vida de vocês. Nossa, é uma realização, assim. Real. Agora perceber que tá chegando perto. E ainda que todas as atrações esse filho da mãe não me mostrou o rostinho. É mesmo. Então provavelmente só vou ver o rosto dele quando eu parir. Tá fazendo mistério. Hein? Não, é uma falta de respeito, inclusive. Já tem que começar a obedecer da barriga. Faz o favor de você. Mas não deu muito certo. Acho que vai ser só depois mesmo pra obedecer. Agora não deu muito certo, não. Vai ter que esperar um pouquinho. Vamos lá. Para a gente encerrar, eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui bater esse papo com a gente trazer um objeto que tenha um significado, uma história, que tenha alguma coisa mesmo que signifique na vida da pessoa para a pessoa dividir com a gente. O que você trouxe? Nossa, eu pensei em muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Pustei lá a caixa de lembranças. Tem uma caixa enorme. Sem necessidade, mas eu tenho. Uma caixa enorme de lembranças. Falei, vou pulsar aqui para ver o que. Mas eu não achei nada que fosse tão relacionado a isso. Então eu trouxe um fone de ouvido. Por que um fone de ouvido? Porque por causa da música. A música sempre me salvou, literalmente, né? O motivo de eu ficar com a cara enfiada lá no sofá, cantando, era porque aquilo me aliviava e me salvava do dia, né? Era porque me trazia muito alívio, assim, às vezes da preocupação que uma criança não tem que ter. E quando eu comecei a cantar na igreja também, era uma liberdade de poder cantar. Então, assim, meu gosto musical é bem peculiar, né? Uma coisa mais de uma pessoa idosa lá, não, uma galera lá de Como eu também. 70, uma coisa mais velha dos idosos, entendeu? Eu Não também. ligo. Quando as pessoas falam isso, eu falo, mentira, falta de respeito. Respeito Elis Regina, não é assim que funciona. Mas eu gosto porque eu gosto da música não pela melodia, eu gosto da música pela letra. Pelo significado. Então a letra ela tem que trazer algum sentido para mim. Ela tem que trazer algum sentido em algum momento da minha vida, ou em alguma coisa que eu tenha vivido, ou em alguma coisa que eu esteja vivendo. Sim. Então todas as músicas que eu escuto, elas têm um sentido para mim, e elas me lembram de alguma coisa, de alguma vivência, principalmente de alguma superação. Então, os momentos mais difíceis da minha vida sempre foi a música que me trouxe de volta. Sempre foi a música que não me deixou desistir. Sempre foi a música que me manteve de pé. Sim. Então, por isso, de trazer o fone. A música, para mim, ela me salva todas as vezes em que eu acho que eu não vou dar conta, que eu acho que eu não vou aguentar mais. Falo, Deus, estou desistindo. E aí sempre vem uma música. E me salva de mim. Que legal, que bonito. E é o seu dom, assim, que você doa com tanto amor. Gente, é a com coisa tanto que eu mais carinho amo fazer, mesmo que eu pra morra de Deus, né? vergonha. Não parece, mas sim, eu morro de vergonha de cantar. Ah, mas é lindo, a gente adora Eu ouvir. morro de vergonha quando as pessoas falam, grava um vídeo, um áudio pra mim. Vamos cantar uma Infelizmente. música aqui? Não, tô brincando. E quando as pessoas falam isso, vamos puxar uma música. Não vem uma na cabeça, meu filho. É a hora que dá um branco que parece que eu... Não vem nada, absolutamente nada. Nada. Eu morro de vergonha de cantar. Mas é o dom que eu mais amo. Eu acho que é a coisa que mais me completa. E que me dá força, realmente me dá força. Porque quando eu sei que eu não tô aguentando, que não tá dando certo, que não tá legal, é só eu pôr uma música. E pra gente, como comunidade, é uma alegria o seu sim, porque é lindo de ouvir. Nos ajuda a rezar, nos ajuda a conversar com Deus. Pode ter certeza que salva muitas pessoas, não só você. A sua música salva muitas pessoas. Que Não só seja você. assim, né? Bom, é isso. Queria te agradecer muito, porque eu que adorei o nosso papo, aprendi muito, me diverti horrores com você aqui, adoro bater papo com você. Queria te agradecer por ter vindo hoje, por ter topado bater esse papo com a gente. E aí queria pedir para você deixar uma mensagem para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, para a nossa juventude, para os nossos músicos, para quem você quiser. Então, pode aqui ou ali? Aqui? Então pode olhar para lá
e deixar uma mensagem que você tiver no seu coração. Se mantenham de pé. É difícil, servir é difícil, estar a serviço é difícil, se manter à disposição de Deus é muito difícil. Então saibam que sempre vai vir coisas atrás de vocês. Sempre vai acontecer diversos empecilhos, mas vale a pena. Cada gota de chuva vale a pena. Tenham certeza que vale a pena. Então sempre tenham força. Vai ser difícil sim, mas a gente consegue levantar. A gente tem comunidade para isso. Estamos em comunidade para isso. Quando a gente não tiver força, chame alguém, peça ajuda, confie no seu irmão de comunidade, porque viver em comunidade é isso. É isso. É isso mesmo. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Obrigado a você que assistiu mais uma vez. Então, siga as redes sociais da nossa paróquia, da nossa comunidade. Siga as redes sociais da Valmir, as minhas também, que vão estar aí. Tranquilo. Mas sigam sim, vão lá, que a Valmir que ela vai começar a cantar no Instagram para vocês assistirem. Vai Ou não. ser lindo, podem esperar. E a gente vai ter que ver, né, as fotinhas do Cairê, todo esse crescimento agora. Entendi. Então, pode seguir a Valmira também. E é isso, obrigado por você que assistiu. Compartilhe esse vídeo, manda para sua pastoral, para seus amigos, para seus familiares e até a próxima. Tchau!